Fala, gente boa, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um outro vídeo. Felizmente meus vídeos eles estão com muito pouco acesso, né? Mas não posso fazer nada, não depende também só de mim, né, cara? Eu acredito assim, se você gostar do vídeo pode compartilhar aí à vontade, tá? Copiar, fazer o que quiser, não tem problema. Se você acha que realmente são relevantes. Eu acredito assim, né? No pessoal que se inscreveu aqui no meu canal, eles não são pessoas que estão abertas a aceitar tudo que eu falo, e eu espero que não também. Acho que a pessoa tem que pensar por conta própria. E por isso mesmo que eu quero tocar nesse tema, marxismo cultural. Marxismo cultural é uma coisa que já vem de muito tempo sendo repassada aí, principalmente pelo site Mídia Sem Máscara. E eu sempre aceitei essa concepção de marxismo cultural. Só que teve um belo dia que eu estava em aula, né, com aula sobre filosofia política. Eu não sei se era filosofia política ou se era aula de ceticismo na época. Faz um ano mais ou menos. E o professor questionou, na verdade um aluno levantou a mão, tá, e questionou o professor. O professor, como eu já falei para vocês, que ele é esquerdão, né? Ele já até saiu da faculdade lá, não dá mais aula lá. E foi perguntado para ele: professor, o senhor acredita no tal marxismo cultural? Aí ele fez que não sabia. Claro, né, cara, que ele sabia, obviamente, o que é marxismo cultural. E logo o aluno se remeteu. Depois eu até falei para ele: professor, isso aí se refere às ideias do Olavo de Carvalho, que acentua que existe uma manipulação de ideia, uma doutrinação efetiva nas escolas. A gente está com um projeto, a Escola Sem Partido, por exemplo, e que se refere, portanto, a uma ideia de doutrinação. Quer dizer, as pessoas estão sendo doutrinadas em vista aí de uma concepção socialista do mundo, para que elas aceitem com mais facilidade o comunismo, e quando então vier essa revolução, seja no modo gramsciano, seja no modo marxista. Estou preparando um vídeo sobre Gramsci, eu já fiz um vídeo agora anterior sobre Rosa Luxemburgo e vários outros pensadores que se referem àquilo que ocorreu posterior a Marx. Então eu vou fazer essa série aí até chegar no Antônio Gramsci, na Escola de Frankfurt. Enfim, para repassar aqui para quem assiste o meu canal um contexto, né, do que aconteceu. Porque eu sei que as pessoas estão revoltadas com o que está acontecendo aqui no Brasil, com esta barbárie de ignorância, a gente pode colocar assim, né, que ocorreu no governo petista, né, em toda a pataquada que existe na classe intelectual, seja uspiana, seja puckiana, seja o que for. A gente já está cansado disso. Mas, poxa, a gente tem que tomar cuidado aí do que a gente está repassando e falando para as pessoas. Você tem que conhecer o seu oponente, né? Eu sempre repito isso, já diria Sun Tzu. Se você não conhece o contexto marxista, as ideias marxistas, porque eu falo marxismo não porque eu esteja obcecado em aprender essas coisas. Veja bem, né? Eu vou fazer mais vídeos sobre marxismo em vista de escrutinar, né, aquilo que influencia a sociedade hoje, porque é inevitável. A gente não está numa Guerra Fria. Beleza, cara. Nós não estamos numa Guerra Fria, mas essas coisas influenciam a nossa sociedade. Eu tenho que aprender isso. E tenho por obrigação de aprender também repassar a quem quiser ouvir, né? E o meu canal que eu tenho para repassar isso, ou é um blog, ou é um videolog. Então eu vou passar aqui no vídeo, no YouTube. É uma ferramenta ótima para fazer isso. Não tenho compromisso nenhum com o YouTube também, tá? Se eu quiser parar de postar vídeo e fazer só texto, posso fazer também, não tem problema. Na verdade é o que achar mais relevante. Mas tá legal aqui o vídeo, então eu vou postar. Alguns têm mais acesso, tem pouco, vou fazer o quê? Agora, eu preciso repassar esse contexto de maneira condizente com a realidade, tá? E não de uma maneira partidária. Agora, se você vem repassando isso de uma maneira simplesmente partidária, é como o próprio Olavo falou. Eu aconselho você, aliás, você que está ouvindo aqui esse áudio, eu aconselho você a ouvir a aula 237 do COF, que está disponível online para qualquer pessoa, tá? Ali ele vai traçar toda a concepção que ele tem de marxismo cultural.
que o próprio Olavo de Carvalho usava, e hoje, pelo menos até a aula que ele deu naquela época, ele vai dizer: eu não uso mais. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas é como ele diz, a filosofia ela é feita dessa maneira. Você tem inicialmente um processo que você adquire através da retórica de um e de outro, e você faz a síntese dessa retórica e vai tornando o argumento cada vez mais crítico, até o ponto que você vai ver a inevitabilidade de mudar alguns conceitos. E o marxismo cultural é um deles. E eu vejo algumas pessoas ainda usando esse termo marxismo cultural. Não está certo isso. Por que eu falo que não está certo? Obviamente, né? Não fui eu que inventei isso, o próprio Olavo que usava o termo, ele diz isso. Porque esse termo, ele se remete apenas a uma ideia de que só o marxismo é utilizado como doutrinação nas escolas. E isso não é verdade. Eu sinto dizer isso a você, eu faço faculdade de filosofia, já falei aqui. Já estou no 3º ano. Então, existe algum tipo de doutrinação lá e tal? Eu posso dizer para você que em termos marxistas, a maioria assim, dos professores que eu conheço, eles têm essa tendência. Mas conheço professores que não têm essa tendência. Eu conheço professores que são muito mais nietzschianos do que marxistas. E aí o que você vai falar? Que esse cara que ensina Nietzsche, ele está ensinando marxismo cultural? Lógico que não, né? Até o próprio Foucault, por mais que Foucault ele faça essa síntese, né? A gente pode colocar meio que assim. Não que se você é especialista em Foucault aí, você pode dizer melhor. Ele vai ter aquela conotação dos micropoderes, uma coisa, né, meio marxista, misturado com um certo niilismo. Vai ter toda uma tendência, né, de se voltar à arqueologia das coisas e compreender nesse viés um tanto socialista. Mas não é efetivamente o marxismo. O marxismo é outra coisa. Eu coloquei aqui o Eduard Bernstein, né, melhor dizendo, que já na época de Marx ele foi amigo do Engels, do Friedrich Engels. E ele, logo depois da morte, né, do Marx, do Engels, ele reformulou suas ideias, fez um revisionismo nas ideias marxistas. Quer dizer, então essa história de dizer que agora Marx é uma espécie de Moisés, não é bem assim, gente, não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado. A própria Escola de Frankfurt, ela não está preocupada em trazer, ou não estava, né, na época, né, dos grandes pensadores, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, enfim, todos os caras lá mais importantes, que tem, veja bem, que ser estudado de uma maneira assim individual até, né, de suas biografias. Mas esses caras não estavam preocupados em implantar uma utopia. Em Gramsci ainda existia essa preocupação, né, de levar a cabo um socialismo onde tinha a pauta efetiva, quer dizer, o pano de fundo de Marx estava ali, mais evidente na perspectiva gramsciana. Agora, quando você vai para a Escola de Frankfurt, os caras já têm um pensamento muitíssimo mais sofisticado, que envolve a psicanálise do Sigmund Freud, envolve o hegelianismo, envolve o marxismo, envolve uma série de ideias diferentes. Eles vão fazendo aquela síntese, e por mais que a síntese seja diferente do gramscianismo, ela ainda tem a tendência dessa concepção que eu poderia chamar aí de anticivilizacional. Eu até pensei em usar um termo, socialismo cultural, socialismo cultural talvez fosse uma alternativa, mas eu acho que ainda, eu até usei já esse termo, mas eu acho que ainda é um conceito que não abrange tudo. Eu acho que o melhor conceito é a cultura do anticivilizacional, é o ataque à cultura ocidental. Esse é o melhor termo para utilizar diante de tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque dizer que a Escola de Frankfurt é mero marxismo e então colocar tudo num pacote marxismo cultural é um erro conceitual.
Eu não vou dizer aqui em termos de retórico, né? Como o próprio Olavo fala, que você não possa usar. Você pode usar, enfim. Mas se você tiver a intenção de ser efetivamente crítico, não está mais simplesmente na perspectiva de levar apenas um antagonismo ao seu oponente, mas de um criticismo aos dois grupos, que é basicamente o aspecto dialético desse processo de análise constante, onde a crítica vai ficar cada vez mais, vamos dizer assim, sofisticada. Você tem que eliminar alguns conceitos que não são muito adequados. Então, não sei, às vezes pego os caras de direita aí, né, fazendo militância, agora meio que virou uma moda, qualquer um faz militância de direita e fala o que quiser e é de direita, então a gente aceita, a gente engole. Não, mas espera aí, quem disse que a verdade é um monopólio da direita? Né? Quem disse? A verdade não está de um lado nem de outro. Então, é necessário esforço, é necessário criticismo, é necessário muito cuidado, né? Para que a gente não fuja daquilo que realmente é o aspecto mais verdadeiro de uma análise. Opa, nossa tentativa é se esforçar por uma análise cada vez mais justa e não ficar só atacando e tacando ovo, né? Só atacando ovo no nosso inimigo. Não é só isso que é válido. Ainda que haja validade sim diante de um pensamento hegemônico. Né? Se o pensamento é hegemônico e você ataca ele, ainda que seus argumentos não sejam tão bons, há uma validade nisso, ok? Só que em termos de, como eu falei, em criticismo, não é apenas isso. Tem que ter mais. Até porque quando você usa argumentos que são facilmente destruídos, isso, o seu próprio oponente vai tomar essa sua fraqueza e expor aos outros, e aquilo vai se tornar algo ruim. Não só para a reputação individual de pessoa A ou B, mas pelo grupo que ela representa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos que a gente está utilizando e repensá-los bastante. Obviamente que ninguém está isento de erro, eu já errei muito aqui em vários vídeos. Existe até uma ferramenta no YouTube agora que você pode cortar, né, alguns pedaços dos vídeos se você não alcançar uma determinada quantidade de visualizações. Tem um vídeo meu aí que eu fiz sobre Nietzsche e Jesus, que é a respeito da moral dos fracos e tal. E eu decidi fazer uma espécie de edição nesse vídeo. Ele tem 120 mil acessos, que é muito incomum assim no meu canal, né? E infelizmente eu fiz toda a edição, estava tudo prontinho, fui salvar e o negócio foi lá e me disse que não podia salvar, porque ele já tinha muitas visualizações. Olha só que porcaria, olha só a vantagem que às vezes você tem de ter um canal que tenha poucas visualizações, né? Infelizmente não consegui, porque naquele vídeo sobre Nietzsche e Jesus, o meu nariz estava muito ruim no dia, estava com a sinusite atacada mesmo. E os caras estão me zoando até hoje por causa disso. Não tem problema com isso, só queria melhorar realmente a qualidade, não deu. Paciência, né? Tá lá daquele jeito mesmo. Então tô até tomando cuidado com alguns. Mas dá pra editar mesmo depois de você ter jogado o vídeo aqui, porque os acessos são poucos, né? Mas é isso, gente. O recado é esse. Marxismo cultural não é um termo, um conceito apropriado. Você quer utilizar? Bom, eu não sei. Você vai ter que justificar então essa utilização, tá? Porque a meu ver não é adequado. E finalizando o vídeo aqui, eu aconselho você a assistir essa aula do Olavo 237 Coffee. Está disponível aqui no online, tá? No próprio site, engraçado, no próprio o YouTube do Mídia Sem Máscara tá lá disponível, então assiste, vai ser bacana. E em relação ao meu professor, né, a resposta que ele deu lá ao meu colega foi a seguinte, que ele, não, esse negócio de marxismo cultural é uma besteira, isso aí não existe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei pra ele, olha, a mentalidade gramsciana não é uma alteração civilizacional, vamos dizer assim, um dos valores, uma transvaloração a longo prazo? Aí ele falou, Gramsci a gente não está estudando ainda, não sei o que. Eu falei, mas para quem já estudou sabe que é, né? Então ele ficou meio cabreiro, porque ele é petista também, né, cara? Então ele obviamente que ele sabe disso. Inclusive, se você quiser assistir uns vídeos dele aí na internet, assiste aí. Embora o cara fosse totalmente antagônico, assim, a gente
eu gostava de discutir com ele se abria mesmo pro diálogo, apesar de tudo, né, das diferenças. O nome dele é Piva e ele tem alguns vídeos aqui do YouTube, que ele participa daquele grupo Ateia, né, além de petista e ateu, tem tudo a ver, né, vamos combinar. E tem um blog dele aí também, vocês podem ver como que é o radicalismo. Ele é um professor, ele fazia doutrinação lá na faculdade onde eu estudei, ele tá dando aula agora em outra, né? Mas é um cara que é extremamente preparado, não vou dizer que ele não é preparado, assim como o Leandro Carnal, por exemplo. Um cara que realmente estudou e lê muito, só que é aquilo, né, cara? Ele tem uma concepção avessa, né? E aí você tem que tomar muito cuidado com isso. E a molecadinha mais nova, né, que entrou no meu curso lá, ainda muito jovem, 18 para 19 anos, cara, ele conseguia atrair todo mundo para fazer aulas extras, né? Que eu chamaria de doutrinação e tal. Mas é isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado e se sofisticar cada vez mais para discutir com essa galera aí. Porque ainda que você fique com aquele discurso, né, tacando ovo e dizendo que os caras são burros, não sabem de nada, velho, eles têm a grande narrativa deles, eles têm as literaturas deles, eles leem. Ai, se eles leem também, leem também. Então não adianta você ficar só com o discurso da direita numa concepção meramente raivosa, sem se preparar efetivamente, sem leitura. Se você não tem leitura e quiser discutir com um cara que, por mais que a leitura dele seja extremamente suspeita, né, a gente conhece o currículo que existe aí nas faculdades, é só a Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Michel Foucault, Nietzsche, enfim, vocês já conhecem, né? E é bom estudar esses autores, não sou contra, mas eu acho que deveriam ter autores também de direita. Muitos deles extremamente reconhecidos, né, no mundo inteiro, e você nem ouve falar na faculdade, que eu acho um absurdo completo, tá? E já discuti muito com os professores, eles estão abertos à discussão. Só que eu sempre maneiro um pouquinho, né, porque minhas notas ainda dependem deles. Mas não vou deixar de falar se houver a necessidade, tá? Bom, gente, é isso que eu queria passar aqui. Tomem cuidado e se preparem mais. Eu estou tentando fazer isso também, que eu não sou nenhum gênio, não nasci sabendo, infelizmente, tem muito trabalho, né? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se orientar, mas preciso sofisticar cada vez mais. É preciso fazer como o Sun Tzu. Primeiro, você não gosta muito de ler, então lê ali a Arte da Guerra, primeira coisa. Tem um vídeo aqui sobre a Arte da Guerra. Beleza, leu, ok. Agora começa a estudar. Conheça a si mesmo, conheça também seu oponente. Ah, mas é uma bibliografia enorme. Aí, bicho, você tem que começar de um lugar, vai lendo aos pouquinhos e tal. Vai fazendo igual o professor fala, né? Que você tem que estudar pelo menos como Aristóteles, aliás, falava, 2, 3 horas por dia. Vai lendo um pouquinho, estudando um pouquinho, quando você for ver, você já está com um patamar mais elevado. E, detalhe, não deixe de ouvir quem conhece do assunto. Porque senão você vai acabar se perdendo sua própria narrativa, né? E eu não quero ficar falando o que eu acho aqui, eu quero falar aquilo que realmente tem subsídio, tem a força intelectiva, baseado sempre numa boa bibliografia, tá? Então é isso, gente, grande abraço, até próximos vídeos, tchau.